Esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar aqui hoje sobre um material que a DC está trazendo com os personagens clássicos da Hanna-Barbera. Uma visão do Scooby-Doo mais moderna, uma versão da Corrida Maluca, inclusive escrita por Garth Ennis. Vários personagens que estão passando por essa, digamos, roupagem diferenciada. E uma das opções também que a Panini botou em banca no ano passado foi o encontro dos personagens DC com os personagens da Looney Tunes, que também são digamos, de tudo do mesmo dono. E aí você via algumas coisas interessantes, como o encontro do Batman com o Pernalonga, desenhado pelo Lee Weeks. Seguindo essa tradição, a Panini lançou DC Encontra Hanna-Barbera. Aqui a gente tem vários personagens em encontros com algumas versões de personagens da Hanna-Barbera. Por exemplo, logo no início a gente vê o Gladiador Dourado, personagem conhecido por suas viagens temporais, encontrando a família dos Flintstones, seguindo a pegada, inclusive, da versão dos Flintstones que a DC lançou. Seguindo a tradição, digamos, daqueles encontros da DC com o Looney Tunes, você tem a história principal, em que os dois personagens se encontram, e uma história, na verdade, complementando a edição americana. Uma história curtinha, dando, de repente, uma visão dos personagens ou dando uma pequena historiazinha para contextualizar alguma coisa. Só que, no caso da DC Encontra Looney Tunes, a história normalmente era uma segunda encontro dos personagens ou uma outra visão do encontro que você tinha acabado de ler. E aqui eles não seguiram exatamente esse esquema. Por exemplo, você tem aqui esse encontro do Gladiador Dourado com os Flintstones, e complementando a revista americana veio uma historinha dos Jacksons, que não encontra com ninguém da DC, é apenas histórias dos Jacksons, de Jimmy Palmiotti e Amanda Conner. E na verdade você tem que essa história, ela trata de algumas coisas que a gente não percebia ou a gente não entendia no desenho, porque que todo mundo vivia tão acima da superfície, a necessidade dos carros voadores, etc. E assim, o que eu tenho a dizer sobre essa história é que essa história é muito melhor do que a história do encontro do Gladiador Dourado com os Flintstones. Realmente ela vale mais pelo extra do que propriamente pelo principal. A segunda história da edição é o encontro do Lanterna Verde com o Space Ghost. E mais uma vez, eu acho que a história ficou um tanto quanto complicada, em vez de ser uma coisa deliciosa de ler, como a gente imaginaria que seria o encontro desses dois personagens. E mais uma vez a história americana que complementava a edição, que é do Jambo e Ruivão, personagens clássicos da Hanna-Barbera, numa versão pelo Howard Chaykin nos desenhos, ela consegue ser melhor do que a história principal da edição. E esse é um padrão que mais ou menos segue essa publicação. Talvez a melhor história da revista, a melhor história longa da revista, seja o encontro de Johnny Quest com o Adam Strange, que vem em seguida, que também acho que poderia ser um pouquinho melhor, mas tem até a participação do Homem-Pássaro. Só que, mais uma vez, quando a gente olha a história que complementa a edição, nós temos um encontro do Batman com o Manda-Chuva, e mais uma vez a história de complemento é melhor do que a história principal. Inclusive, eu acho essa história aqui do Batman com o Manda-Chuva a coisa mais interessante da edição inteira. Ela é muito bem bolada, muito bem... Ela consegue captar, digamos, a personalidade dos personagens tão díspares para funcionar numa história única. E fechando essa edição, a gente tem aqui uma história no mínimo curiosa. O Esquadrão Suicida com os Banana Splits. Banana Splits, para quem não conhece, eram os personagens que, na verdade, eles eram live action, eram atores vestidos com umas fantasias de uns personagens animais que tinham uma banda meio pop chiclete nos anos 60. Era uma coisa tão surreal que é como se eles estivessem apresentando um programa e dentro do programa dele tinha desenhos. Dentro do programa do Banana Splits, você acompanhava as aventuras do Cavaleiros da Arábia ou dos Três Mosqueteiros e alguns outros seriados live action também. Mas era uma coisa tão surreal que o que faltou aqui nesse encontro foi exatamente que, por mais surreal que eles tentassem botar nos quadrinhos, não chegou à loucura lisérgica original do seriado dos Bananas Splits. Então eu acho que, de um modo geral, a edição ficou um pouco aquém do que ela poderia ser. Apenas complementando, né, a história que complementa aqui a edição americana foi uma história do Leão da Montanha e uma série de, vamos dizer, posicionamentos filosóficos dele como ator dentro da realidade e como encarar as coisas. Mas de um modo geral essa edição ficou um pouco aquém do que eu acho que esperaria ou do que eu gostaria de ver. Eu esperaria umas histórias mais leves, mais divertidas do que propriamente a edição que acabou saindo. Ainda tem um segundo volume para sair, quem sabe até de repente promete, né? Você tem um encontro da Justiça Jovem com o Bionicão, eu acho que de repente vai ter uma pegada mais divertida do que efetivamente saiu aqui. Mas apesar de
muito interessante a edição e ser um marco, uma coisa completamente fora dos padrões normais. Eu acho que ela poderia ter sido melhor do que ela foi. Caso você tenha se interessado pela versão do Jambo e Ruivão do Howard Chaykin, essa história que saiu aqui curta, na verdade, ela foi republicada na edição Jambo e Ruivão, que a Panini também lançou, que trata exatamente dos dois personagens como se fossem grandes atores de sitcom e de comédia durante a década dos anos 50 e o seu dia a dia e digamos, suas lutas para se manter no ar ou se manter atuais. E logo na saída da história, eles republicam a historinha curta do Howard Chaykin, que saiu naquela edição anterior. Então, se de repente, do que eu falei aqui, a única coisa que você se interessou foi por esse material, você não precisa comprar outra, basta comprar essa aqui. Esse foi o Review Quadrilateral. Se vocês gostaram, por favor, nos acompanhem. Até a próxima.